O senhor mesmo anunciou a senhora Mimanza Érica Farni? Farni. Ela, olha, você vê como ela é querida aqui, né? Você vê como ela é querida. Ela iniciou o primeiro treinamento em constelação familiar do Brasil, na cidade de Caldas Novas, como colocou o doutor Renato, em Goiás. E o interessante, ela é alemã, mas mora no Brasil há muitos anos, em São Paulo, e agora tinha que estar lá na Alemanha, né, para participar desse evento conosco, porque essa relação da Alemanha com o Brasil, nessa questão da constelação familiar, é fantástica, né? É uma ponte que a gente só tem que agradecer. Então, com a palavra, senhora Mimanza Érica Farni, diretamente lá na Alemanha. Vamos passar agora 10 minutos com a tolerância de mais 5 da casa. Muito obrigado. Boa tarde. Nossa, que alegria, que bênção experienciar esse momento. O trabalho do Bert, o trabalho que foi descoberto e evoluído por Bert Hellinger, chamado constelação familiar. Eu agora aqui na Alemanha, no Brasil. Nós ouvimos dizer que se pode descrever como funciona, só que sabemos que é preciso uma atitude de respeito. Em nenhum momento julgar, só olhar, permitir a dinâmica que as constelações nos permitem, ver as nossas conexões com pessoas do passado e que todos estamos conectados, todos. E agora eu queria rapidinho então falar como as constelações no Brasil. Eu sou alemã e aí isso também tem muito a ver com o nosso passado, os nossos países, os grupos aos quais nós pertencemos. E então, eu era alemã, nascido em 1932, em 1950, quando entrei na faculdade, era pós-guerra, tudo destruído, pessoas ainda com fome. E eu disse, eu vou estudar português. E toda a gente disse para mim, você é louca, porque você faz com português? Eu não quis ser professora, eu quis me comunicar com pessoas e chamei português. Conheci Portugal, comecei a traduzir literatura e fui depois chamada professora na faculdade. Mas eu não gostei de ser professora. E então foi o governo do Brasil, Itamaraty, que me convidou para conhecer o Brasil em 1966. E o que eu fiz? Eu fiz como os descobridores. Peguei um navio, 12 dias no mar, até chegar a Santos. Toda a gente achou que sou louca. Eu não. E esses 9 meses, aliás, o governo me deu uma viagem de Porto Alegre, passando por todas as capitais, até Amapá. Quando eu voltei para a Alemanha, eu não consegui mais ser professora. E eu comecei a buscar vida. E, bom, vamos fazer um pouco mais rápido, mas importante é que nós temos que ver quais são os nossos movimentos. Nós somos movimentados por vários motivos. E isso também o Bert descobriu como nós estamos conectados com
coisas passadas que aconteciam na nossa família, por exemplo, e nós podemos nos conectar com isso, juntar, abrir e assim viver e também compartilhar. Então, quando eu voltei, na Alemanha, nossa, agora, nossa, estou muito tocada, porque também esse momento, como eu falei, as descobertas do Bert, os relacionamentos, não é que alguém é ruim, ninguém é ruim. E aí também temos pessoas da jurisprudência que trabalham com isso. Saber como lidar com crimes e como todos fazem parte e como podemos reconciliar, né? Então, eu estava procurando, então. E naquela altura, exatamente nos anos 70, 75, nos Estados Unidos começaram novas terapias. Primal screaming, né? Terapia primal e mais outros, né? E então eu ouvi que vinha alguém que trazia essas terapias, e era o Bert Hellinger, que ofereceu na Alemanha, em 1975, seminários, 25 pessoas, e ofereceu esses novos trabalhos. Mas o que é que a atitude dele seja uma terapia antiga, seja uma terapia nova, era sempre do centro. E para mim é importante simplesmente mencionar isso. Vocês, aliás, sabem, pessoas que já estão com esse trabalho. Em todo caso, eu conheci ele em 75 num seminário assim, solto. E eu viajava, depois de voltar do Brasil, naqueles 9 meses no Brasil, eu não consegui mais ser professora na faculdade. Então eu viajei pelo mundo e fui para a Ásia. E naquela altura muitas pessoas viajavam. E exatamente em Pune, Índia, com o Osho, se encontraram pessoas do mundo inteiro. E lá eu trabalhei depois no departamento de grupos, ajudar, apoiar as pessoas. E lá tinha muitos brasileiros, pessoas de todos os países. E os brasileiros, como eu falava português, nós nos conectamos, e eles me convidaram para ir ao Brasil, introduzir, apresentar este trabalho. E eles conheciam o Renato, o Jean Renato, que também estava procurando lá com os sannyasis. Era uma época de procura, muitas pessoas procuravam. E então ele organizou meu primeiro curso que ofereci em São Paulo. E agora, para mim é importante mencionar que nós podemos dizer, sim, as constelações, podemos descrever, né, como é que é técnica. Mas cuidado, técnica sozinha não funciona de jeito nenhum. A não ser que minha atitude é ampla. Ver o todo, incluir todo, encontrar o lugar certo, são descobertas do Bert. E precisam uma atitude. A atitude é tão importante quanto o conhecer como proceder. E para mim é o mais importante que posso compartilhar com vocês. E
muitas mais coisas da nossa vida têm a ver com o nosso passado, e se olharmos com respeito, a nossa vida muda. E nós estamos muito mais relaxados e simplesmente presentes, vivendo. E por isso, nesse momento importante, eu gosto muito do Brasil, fico lá muito tempo, e agora mesmo, nesse momento, eu vim somente aqui para 5 semanas, eu queria prorrogar o meu passaporte. Aconteceu alguma coisa com meus olhos, eu tinha que fazer uma cirurgia e tinha que ficar. E agora estou aqui exatamente onde eu estava 3 anos atrás, quando o Bert, daqui a 2 dias, deixou o corpo. Estou aqui, nesse momento, na Alemanha, na minha terra natal, e sempre aberto para o Brasil, que faz parte. E parabéns para todos vocês. Nossa, tantas pessoas que eu conheci também durante anos, porque eu costumava ir todos os anos, né? E comecei em São Paulo, o Renato organizou um grupo em São Paulo, um treinamento, depois para o Rio de Janeiro, depois Brasília, Fortaleza, novamente São Paulo, anos seguidos, até eu depois morar lá mesmo. Nada por acaso. Podem perguntar alguns. Eu sou simplesmente feliz e é uma bênção. É uma bênção e agradeço. E é maravilha, por exemplo, com o Renato, né? Ele procurava por si mesmo. Não queria saber uma técnica. A técnica existe, mas só juntamente com a atitude. E essa atitude é o essencial. Se alguém tem alguma pergunta? Olha, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, senhora Mimanza Érica Farni, que iniciou o primeiro treinamento em constelação familiar do Brasil, né? E eu queria dizer o seguinte para a senhora: a honra é toda nossa. Perguntas a gente tem muitas aqui. Eu tenho já uma, como uma pessoa curiosa que sou, e tem um tempinho ainda, se a senhora puder responder e lembrar, quem foi do Brasil, do governo do Brasil, que propiciou a sua vinda na época. A senhora falou Itamaraty, o governo brasileiro. Quem foi esse anfitrião na época que teve essa iniciativa? Porque é bom a gente... Nós estamos homenageando a constelação familiar, a história da constelação familiar no Brasil, e a senhora faz parte disso, né? E se a senhora lembrar o nome desse, seja embaixador, alguém do governo, ministro, enfim, eu lhe agradeço se a senhora puder responder. Olha, eu confesso que não lembro o nome. Eu até vejo a pessoa na minha frente. Eu fui lá no Itamaraty, eu encontrei com as pessoas. Nossa, mas o importante para mim era exatamente esse trabalho se difundir, né? Nossa, nossa. Que coisa boa. Muitíssimo obrigado. Por exemplo, eu tomei chá nessa viagem que o governo me ofereceu, do Porto Alegre até Amapá. Por exemplo, em Bahia, a gente tomou chá com Jorge Amado, né? Eu conheci todas as pessoas importantes na época, né? E é simplesmente que essa conexão com o Brasil é tão importante, né? E agora está expandindo por tantas pessoas, né?
Parabéns, parabéns, eu estou feliz, né? E aqui na Alemanha, eu agora estou aqui a primeira vez desde há 3 anos, né? E só queria também dizer que bênção que a Sofia, segunda esposa do Bert, está continuando, porque ela também está... não deixa de gente fugir, né? Isso que é importante nesse trabalho, e é bom que as pessoas têm consciência disso, né? É um trabalho que se pode aprender, sim, e você tem que estar dentro, aberto, né? Totalmente, para o todo. Muitíssimo obrigado pela sua... por a senhora ter se adequado aí, já, por isso que ela deu boa tarde, porque lá já 5 horas a mais, já está quase daqui a pouco chegando à noite aí na Alemanha. Muito obrigado pela participação aqui.